Bom dia, a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Desejo que esse seja um dia de boas notícias, um dia realmente muito abençoado, um dia que possamos ter um tempo de qualidade com a nossa família e também nos dedicarmos à comunhão com Deus, né? Um dia de culto a Deus, enfim, agradecendo a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Amém? Vamos iniciar a nossa aula hoje fazendo uma oração, queridos? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço por este domingo, porque esse foi o dia que o Senhor nos deu, esse foi o dia que o Senhor nos fez, Pai amado. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor esteja conduzindo a minha vida, que essa ministração, Pai amado, possa chegar ao coração de cada irmão, de cada irmã que está do outro lado da telinha, clamando pela Tua palavra, precisando escutar um pouco mais de Ti. Te agradeço, Senhor amado, porque o Senhor ministrou o meu coração, o Senhor ministrou a minha vida, Senhor amado, esses dias de preparação da Tua palavra, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo para falar na vida do meu irmão, na vida da minha irmã que está nos assistindo neste momento. Espírito Santo, faça-se presente e que possamos, Pai amado, aprender mais e mais da Tua palavra, pois cremos, Senhor Jesus, que a Tua palavra, ela se renova dia após dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Pegue aí o seu cafezinho, né? Café com leite, café, chá, uma água, quem sabe um suco, né? Senta aí no seu sofá, de repente você está na sua cama, não sei, quem sabe no seu trabalho, né? E vamos ali escutar um pouco, aprender um pouco mais da palavra de Deus, aprender um pouco mais do que Deus tem a ministrar nos nossos corações. Então, prepare aí e vamos iniciar, ok? Está aparecendo aí na sua telinha um QR Code, tá? Que você pode estar, através dele, acessando todas as nossas aulas, todas as aulas que foram ministradas aqui na EBD dos adultos, você pode estar ali vendo novamente, assistindo novamente, né? Aprendendo novamente. Às vezes você gostou muito de uma aula, né? E eu queria relembrar alguma coisa, né? Você tem acesso aí através desse QR Code e a todas as aulas, tá? A todos os livros da Bíblia que nós temos ministrado durante todos esses meses, eles estão ali, né? Entramos na semana passada em Esdras e Neemias, e também já vai estar aparecendo para vocês aí, no formato PDF também, para você poder estar relembrando, praticando, estudando um pouquinho mais. Amém, queridos? Bom, nós vamos agora iniciar essa aula, né? Na verdade, a continuação de Esdras e Neemias, ok? Esdras e Neemias. Nós vamos recapitular um pouco a introdução dessa nossa nova revista, que foi conduzida na semana passada pelo nosso irmão Emerson, tá? Então, nós vamos colocar alguns tópicos aqui para que os irmãos possam se lembrar, né? E para que assim possamos dar continuidade à lição de hoje, né? Hoje é a lição 2, mas vamos caminhar um pouquinho o que o Emerson ministrou na semana passada, tá? Queridos, Esdras e Neemias, juntos, eles formam apenas um livro na Bíblia hebraica, porque eles relatam uma história, ou seja, o retorno do remanescente a Jerusalém e a reconstrução da cidade e do templo. Esdras é apresentado como um judeu devoto e patriota, que era sacerdote e escriba. Ele era um estudioso devotado das escrituras e ajudou a restaurar a lei para a nação.
Ele também era um homem de oração e sentia-se muito responsável pelo bem-estar do seu povo. Esdras significa ajuda. Vemos a fé deste homem de Deus em sua disposição de empreender a perigosa jornada da Babilônia a Jerusalém sem escolta militar. Um homem de coragem, não é mesmo? Neemias, ele era copeiro na corte do rei, na época em que Deus o chamou para retornar à cidade de Jerusalém e reconstruir os muros. Essa era a missão de Neemias. Ele era o que hoje chamamos de leigo, já que ele não tinha um chamado profético, nem uma linhagem sacerdotal. Porém, ele foi promovido de copeiro a governador. Em meio a uma vida muito atarefada e a eventos estressantes, Neemias ele nos permite sentir o pulsar de seu hábito de oração. Em 9 ocasiões, Neemias lembrou suas palavras a Deus. Ele fazia orações curtas e frequentes. 4 vezes disse pouco mais que essas palavras. Lembra-te de mim, ó meu Deus. Os irmãos podem conferir essas palavras de Neemias, né, clamando a Deus, ali em Neemias, capítulo 5, versículo 19, e no capítulo 13, os versículos 14, 22 e 31. Agora, vamos usar a cronologia bíblica para destacar alguns itens, tá? Que ocorre essa história do retorno desse pessoal da Babilônia para Jerusalém. Em 606 a.C., iniciou-se o cativeiro babilônico. E em 587 a.C., Jerusalém cai nas mãos do inimigo. Entre 606 e 586, os babilônicos deportam muitas pessoas, entre estas está Daniel e Ezequiel. Jeremias predisse um período de 70 anos de cativeiro. Você pode consultar ele na sua Bíblia, em Jeremias capítulo 25, dos versículos 12 ao 14, e do capítulo 29, dos versículos 10 ao 14. Esse período, ele estende-se do início da invasão, em 606, ao retorno do remanescente, né, o povo que ainda tinha ficado, que tinha sobrevivido ali, em 536, época em que se edificou o altar e instituiu-se de novo o sacrifício de animais. Portanto, Esdras e Neemias contam a história do retorno à terra e à cidade e da reconstrução do templo e do muro. O relato de Esther também se encaixa nesse período, assim como o dos profetas Ageu e Zacarias. Deus sempre lança mão de pessoas dispostas quando quer ver um trabalho feito. Os muros de Jerusalém foram destruídos. Um pequeno remanescente, né, uma pequena quantidade de pessoas retornaram à terra. E havia muito trabalho a ser feito. Mas Deus capacitou essas pessoas, né? E líderes também, que foram capacitados por Deus, para que tudo isso acontecesse de uma maneira maravilhosa e milagrosa também. Amém, queridos? Passamos agora à lição propriamente dita, né? Iniciamos a lição agora. Vocês estão vendo ali na telinha. A lição 2. Líderes cujo espírito Deus despertou. Líderes cujo espírito Deus despertou. Vamos lá.
No próximo tópico, nós vamos ver ali a nossa base bíblica, ok? Então, nosso texto básico, ele se encontra em Esdras, capítulo 1, ou seja, dos versículos 1 ao 11. O nosso devocional, ele está baseado em Neemias, capítulo 1, também dos versículos 1 ao 11. E o nosso versículo-chave se encontra em Esdras, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Então, se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Veja, ali do ladinho, nós colocamos alguns textos bíblicos que são referências e fazem parte desse nosso estudo bíblico, né? Nós não conseguimos ler todos eles, vão ser citados alguns no decorrer, mas não conseguimos ler todos eles. Então, para isso, é de suma importância que você esteja anotando aí, né, essas referências. Caso você não consiga anotar, não tenha caneta, enfim, você pode estar acessando, conforme eu expliquei para vocês no início da aula, pelo QR Code também, e você vai ter acesso aí a todas essas referências bíblicas, tá? Em 2 Crônicas 36, em Neemias, capítulo 2, Deuteronômio, capítulo 9, Deuteronômio, capítulo 30 e Salmos 91. Vale a pena você estar lendo, né, e você vai estar aí entendendo, né, a ligação de todas essas bases bíblicas, né, que tem com a nossa lição. Vai fazer com que você entenda um pouco mais aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações no dia de hoje, ok? Vamos lá. O próximo tópico, nós intitulamos ali como Despertando o Espírito do Rei Ciro. Despertando o Espírito do Rei Ciro. Tá? Nós temos ali alguns textos bíblicos, mas nós vamos ler agora Esdras, capítulo 1, tá? Abra aí sua Bíblia ou seu celular, caso não consiga abrir, pode estar também escutando. E vamos ler. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o
que voluntariamente se deu. Amados, enquanto o historiador secular busca explicar os acontecimentos em termos das políticas imperiais daquela época, o autor bíblico vê tais políticas apenas como um meio que Deus usou para alcançar os seus propósitos. Assim sendo, o ato de instigar Ciro e o povo de Deus à obediência fiel pode ser descrito com exatamente a mesma linguagem. Além do mais, o texto diz que Ciro foi usado para cumprir profecias anteriores, o que é provavelmente uma referência aos textos de Jeremias 59 e 51, versículo 11, lidos à luz de Isaías, capítulo 44, versículo 28, e 45, versículo 13. Em consonância com isso, aquilo que pode ter sido originariamente um anúncio circunscrito a uma área agora, deve ser visto como algo de repercussão universal, um pregão por todo o seu reino. Vamos dar uma lida ali na nossa referência, Jeremias, tá? Jeremias, capítulo 50, para os irmãos entenderem isso que eu falei agora. Isaías capítulo 50, versículo 9, diz o seguinte: porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada suas flechas, e serão como de valente herói. Nenhuma tornará sem efeito. Veja só como que Deus já tinha ministrado, né? Ali a profecia. E 51, versículo 11, diz o seguinte: alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Olha que maravilha. Vamos ver ali em Isaías. Isaías 45, versículo 13. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, ali em 44, versículo 28, quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Palavras ali proféticas que o Senhor deu ao profeta Jeremias e ao profeta também, à luz de Isaías ali também, gente. Maravilhoso, né? O que Deus faz. A proclamação ali de tudo que ia acontecer se concentra na permissão para o quê? Para o retorno desse povo da Babilônia. Os detalhes acerca da reconstrução do templo foram assunto de um édito, ou seja, um edital, né? Algo assim que tinha uma relevância muito grande, tá? E a parte, né? Ou seja, foi feita alguma coisa realmente especial, pois afetavam outros e não apenas os judeus. As duas passagens não devem ser entendidas como formas variantes do mesmo édito, tá? Do mesmo edital, ok? Então, cada uma foi feito de acordo, ou seja, a reconstrução do muro e a reconstrução do templo foram feitos em 2 editais, tá? De muita relevância, com certeza.
Partimos agora, queridos, para o próximo tópico. Vocês estão acompanhando aí na nossa telinha. Despertando o espírito dos cabeças de famílias. Despertando o espírito dos cabeças de famílias. Uma vez que o edital do rei abriu o caminho de volta a Jerusalém, Deus operou também no espírito e na mente das pessoas de destaque entre o povo, ou seja, as pessoas que tinham ali algum poder, né, de bastante relevância ali, para atender ao apelo divino e ao rei, e naturalmente seguir a liderança ali do atual Zorobabel, atual rei Zorobabel. Vamos lá. Veja, o Espírito de Deus moveu as principais autoridades das famílias, base das tribos de Judá e Benjamim, uma vez que a nação cativa era constituída dessas duas tribos, tá? De Judá e de Benjamim. O Espírito de Deus moveu também os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes eram necessários para ministrar ao povo os dons espirituais e instruí-los. Os levitas, eles exerciam atividades no templo, como cantores, porteiros e etc. Tá? Aqui na nossa comunidade, né, os levitas, nós podemos dizer que são os nossos ministros de louvor, aqueles que cantam, aqueles que tocam, aqueles que preparam ali todo o som, que preparam ali toda a visualização de slides para a gente, eles são os levitas da nossa igreja, né? E também podemos dizer que os levitas são o nosso pessoal do GAM, por exemplo, o nosso GAM, o pessoal do diaconato, né? O pessoal que fica ali na introdução, são pessoas, são levitas, né? Que são preparados para estar ali recebendo o povo, para estar cuidando da boa organização da nossa igreja, né? Das igrejas. Bom, continuando, foram despertados ainda outros mais, cujas categorias não são mencionadas. Para cumprir suas tarefas, bastava que estivessem movidos por Deus. Sempre, sempre, para cumprir qualquer tarefa, né? E principalmente no reino de Deus e no auxílio também de outras pessoas, né? Nós precisamos realmente estar movidos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Partimos ali para o próximo tópico. A reação do povo, ela é seguida de uma nota que tem o propósito de nos lembrar do êxodo do Egito, né? De quando o povo saiu do Egito, foi libertado do Egito. O apoio financeiro dado por todos os que habitavam nos arredores incluía não apenas a ajuda de judeus que decidiram não retornar, mas também a de não-judeus. A linguagem do versículo 4 de Esdras 1 faz lembrar o tema do desalojamento dos egípcios em Êxodo 3, versículos 21 e 22. Vamos ler lá? Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículos 21 e 22. E eu darei a graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis ao Egito. Agora vamos ver ali novamente Esdras.
Esdras, no capítulo, é o primeiro capítulo, o versículo 4. Vejam só como tem ali a sincronia, realmente, a ligação. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Né? Aqui ele faz uma ligação, né, entre a saída do povo do Egito, né, e também para dar de exemplo como Deus, né, como Deus ele prepara toda a situação, né, ele preparou tudo, preparou e sobejou, né, porque as pessoas não saíram de mãos abanando, pelo contrário, saíram com o bom e o melhor, né, melhor prato, melhor ouro, com roupas, com vestes, com vasilhas, enfim, tudo que era necessário para edificar uma nova casa, uma nova igreja, né? E com abundância e com superabundância, né? Deus é um Deus realmente que dá o seu melhor, né? Vale a pena esperar. Bom, aqui, como eu falei para os queridos, essa é a primeira de várias alusões dessa espécie ao Êxodo, as quais, no seu conjunto, convidam nós, leitores, a encarar de uma nova perspectiva aquilo que, de outra maneira, poderia ter sido desprezado como um acontecimento obscuro e insignificante dentro da história do Império Persa. Não foi, não, mas poderia passar desapercebido. Para os olhos da fé, esse retorno não é menos significativo do que os acontecimentos que cercaram o nascimento da própria nação de Israel. Foi igualmente um ato de livramento divino e até mesmo de renascimento nacional. Para isso, o autor ele fez essa junção, né, do que aconteceu com o povo do Egito e o que aconteceu, né, no retorno desse povo que estava cativo ali na Babilônia, esse remanescente, né, esse pequeno povo que ainda tinha restado nesse período. Passamos agora à leitura dos versículos 7 ao 11 de Esdras, capítulo 1. Nós lemos ali até o versículo 6, né? Então, vamos ler agora o versículo 7, que está no próximo tópico também, que diz o seguinte: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, todos estes de Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Então, lemos ali do versículo 7 ao 11 de Esdras, capítulo 1. Este parágrafo, ele está baseado, sem dúvida, no inventário dos utensílios devolvidos do templo. Este inventário deve ter sido preservado nos arquivos do templo. No entanto, ao incluí-lo, o autor estava longe de ser movido por um interesse por antiquários, conforme seus próprios comentários deixam claro. Primeiro, mais uma vez, alguns pontos relembram aspectos do êxodo do Egito. Com base em Isaías 52, 11 e 12, fica claro que a volta desses utensílios havia se tornado parte da
expectativa do que estaria envolvido no segundo Êxodo. Além disso, o versículo 11 emprega uma fórmula que é comum em outras passagens e apresenta uma descrição do Êxodo conforme Gênesis, capítulo 50, versículo 24. Finalmente, é possível que o título peculiar de Sesbazar, o príncipe de Judá, seja reflexo de Números, capítulo 7, dos versículos 84 a 86. Texto que afirma que os príncipes das várias tribos estão associados a esses utensílios durante o tempo no deserto. Segundo o versículo 7 enfatiza que esses utensílios são exatamente aqueles que haviam sido tomados no primeiro templo em Jerusalém. De uma perspectiva simbólica, talvez tenham ocupado o lugar dos deuses ídolos de outras nações que Nabucodonosor capturou e colocou em seu templo, como símbolo da sua superioridade. A volta dos utensílios e, por tabela, seu uso nas cerimônias do segundo templo, na própria época do autor, ajudaram, assim, a estabelecer uma forte sensação de continuidade com o Templo de Salomão. Serviram para chamar a atenção para a unidade do povo de Deus. Desse modo, amenizando o significado da ruptura que o exílio causou à adoração no templo. Quando Deus ele libertou Israel da escravidão no Egito, operou lá um grande milagre da simpatia e da generosidade. Ser simpático e generoso para com sofrimentos alheios parece-nos ser algo que vem de Deus, e realmente vem. Israel serviu aos egípcios em trabalhos duros, anos a fio. Agora, eles seriam despedidos de mãos vazias? Não, muito pelo contrário. Aí veio Deus, moveu o coração dos egípcios e criou neles, tanto homens como mulheres, o sentimento de empatia e liberalidade, de tal modo que espontaneamente ofereciam aos hebreus, na sua saída, prata, ouro, vestimentas, joias e tudo mais que tinha de melhor eles estavam oferecendo aos israelitas, aos hebreus. Assim, confortavam os escravos que partiam para a liberdade, até porque isso era um direito deles, tá? Temos ali a referência em Êxodo capítulo 3, versículos 21 e 22, e Êxodo capítulo 12, dos versículos 35 aos versículos 36. Partimos agora para o próximo tópico. O Senhor é Deus que não conhece barreiras. Não conhece. Na eufórica libertação dos exilados da Babilônia, mais uma vez a cena se repete. Vemos Deus movendo o coração de todos em benefício do seu amado povo. Primeiro, Deus moveu o poder babilônico para disciplinar o povo rebelde que não deu ouvidos aos seus profetas. 2. Deus fez subir o poderio de Medo Persa como seu instrumento para a restauração de Israel, agora já disciplinado pelo sofrimento do exílio babilônico. 3. Deus inspirou o rei Ciro a decretar a libertação do seu povo e abrir-lhe caminhos rumo a Jerusalém. 4. Deus moveu príncipes
e várias outras categorias de pessoas de destaque para responsabilizar pela obra de restauração nacional. 5. Deus moveu o povo de modo geral para participar de alguma forma da reconstrução nacional, mesmo com donativos, oferecendo vasos de prata, de ouro, fazendas, gado, etc. Assim, os que não subiram a Jerusalém ajudaram com bens os que subiram, conforme lemos ali em Esdras 1:6. Era o Espírito de Deus movendo o povo a participar no cumprimento dos seus santos propósitos, já ditados nas profecias. Tremendo, não é? Eu achei interessante ali colocar aquela figura, né, o cachorrinho, ele saltando ali uma barreira, né, a gente pode ver que ele já está na segunda, eu imagino que vai colocando cada vez um pouquinho mais para ele ter mais dificuldade e assim ele superar as barreiras, superar ali os obstáculos, né? É assim que Deus faz, é assim que Deus fez com o povo de Israel, com o povo que saiu ali da Babilônia. Eu creio que Deus, ele não, de maneira alguma, nos dá situações ou nos permite situações que nós não tenhamos condições de crescer, de superar, obstáculos que nós podemos vencer. Deus nos dá conforme Ele nos conhece. Deus nos conhece, Deus sabe aquilo que nós conseguimos fazer e aquilo que não conseguimos. Deus sabe, Deus conhece os nossos limites, mas a gente não conhece, né? Eu ainda estou me conhecendo. Eu creio que você que está aí nos assistindo, você fala assim, puxa, mas será que eu me conheço 100%? Certamente não. É dia após dia a gente vai se conhecendo. Mas Deus, o nosso Pai Celestial, Ele nos conhece, né? Ele nos conhece, Ele sabe até onde pode colocar, até onde Ele pode pegar ali aquela madeira e colocar, né? Até qual nível Ele pode colocar. E Ele sabe até qual nível nós podemos ultrapassar. Ele nos conhece. E Ele faz isso gradativamente para que possamos crescer em harmonia, crescer fortes, né? E crescer também com um coração movido por Ele. Vale a pena, meus amados, minhas amadas, nós sermos ajeitados por Deus, nós sermos modificados por Ele. É Ele, né? É Ele que vai nos dar a mão para que possamos saltar, né? Para a próxima etapa, né? Para aquilo que Ele tem de propósito na nossa vida. No próximo tópico, afirmou o apóstolo Paulo: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 30. E é isso mesmo, queridos. Deus, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. E as coisas loucas, às vezes, são situações que você fala, meu Deus, como que eu vou superar isso? Meu Deus, como que eu vou vencer essa barreira? Né? Como que eu vou chegar na minha terra prometida? O que fazer, meu Deus? Né? Senhor, tá muito maluco. Como é que
porque o Senhor vai me usar, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Mas Deus é um Deus que nos capacita. E Ele é um Deus que usa realmente, que usa e escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, tá? E as coisas fracas para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que acham que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, Deus é um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Então, adversidades, situações difíceis, nós vamos passar, né? Estamos ainda em momentos de muitas lutas, em momentos de muitas situações difíceis, né? Com tantas coisas acontecendo, mas precisamos crer que nada saiu do controle de Deus. Deus absolutamente está no controle de todas as coisas, mesmo parecendo loucas, Deus está no controle, tá? Ele não perdeu o controle. Tenha em mente isso, meus queridos e minhas queridas. Deus não nos deixou, né? E Ele está conduzindo tudo, né? Da maneira que Ele acha melhor, porque Ele é Deus, né? Não importa as circunstâncias, Deus é Deus, né? Amém? Partimos agora para a conclusão. Nós vimos, então, como que Deus é um Deus perfeito, como que Ele é um Deus de provisão, é um Deus que ajuda em todas as situações, e todas as situações Ele tem um porquê. Em todas as situações, Ele tem um propósito, né? O povo do Egito, né, que saiu do Egito, tinha um propósito para tudo aquilo. E Deus foi Deus e conduziu de uma maneira espetacular em todos os detalhes. O povo que saiu da Babilônia, né, e voltou para reconstruir o templo em Jerusalém, a reconstrução dos muros, enfim, foi um povo também separado por Deus e preparado por Deus. E vejam, né, mas Deus enviou ajuda de uma pessoa que nem é da nossa comunidade, não professa a nossa fé. Não importa, Deus é Deus. Deus usa pessoas, Deus usa situações, né? Deus usa tantas outras coisas para que o seu povo tenha o melhor. E para que o propósito dele nessa terra seja o melhor. Né? Deus prometeu cativeiro para a nação pecadora e cumpriu a promessa. Ele também prometeu que o restante do povo retornaria à terra. Daniel, enquanto estava na Babilônia, leu a profecia de Jeremias e ela encorajou-o a orar pelo retorno do povo. O Senhor deixara uma luz acesa em Jerusalém, a fim de que seu filho pudesse nascer por intermédio da nação hebraica e vir para salvar o mundo. O cativeiro curou a idolatria dos judeus e deu-lhes o desejo de conhecer a palavra de Deus e obedecer a ela. Quanta coisa Deus faz, né? Realmente Deus usa tudo que parece maluco, né, na nossa mente naquele momento. Senhor, meu Deus, por que eu estou passando? Não, Senhor, para quê? Não pergunta por quê. Senhor, para que eu estou passando por isso? Né? Talvez seja essa maneira correta de perguntar. Para quê? Senhor, está muito maluco isso. Será que eu vou aguentar? Vai aguentar. E lá na frente, né, você vai entender o porquê que Deus fez aquilo. Né? Deus é soberano, é onisciente, Ele é onipresente. E Ele sabe de todas as coisas.
Eu gostaria de fechar, né, nós passamos ali a conclusão, mas eu gostaria de fechar essa lição lendo com os irmãos os Salmos 91. Ele faz parte ali da nossa base bíblica, da lição de hoje, tá? Por quê? Porque a segurança daquele que se refugia em Deus é uma segurança 100%. É uma segurança maravilhosa. Vamos ler? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Esses salmos, ele é um salmos que é profundamente forte, e ele toca bastante, né, a minha vida, e eu creio que toca a vida de muitas pessoas, né. Deus, ele é o nosso refúgio, ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de tantas batalhas, e mesmo em tempos de tantos obstáculos a serem vencidos, né, a serem guerreados. Deus é um Deus que nos guarda, Deus é um Deus de vitória, e é um Deus que conduz o seu povo da escravidão para a terra prometida, para a terra que produz pão, produz o leite, produz o mel em abundância e da melhor qualidade. É um Deus que usa os ímpios e as coisas loucas deste mundo para que o seu propósito na vida dos seus filhos seja cumprido de maneira sobrenatural. Amém? Então, encerramos aqui a nossa lição de número 2. Semana que vem, não esqueçam, partimos para a lição número 3, vale a pena os irmãos estarem preparados. Está aparecendo aí na telinha dos queridos o nosso slide com a Escola Bíblica Dominical Infantil. O tema de hoje é Deus guarda e cuida do seu povo. História de hoje, o bebê Moisés, que está em Êxodo capítulo 2, tá? Daqui a pouquinho, às 10 horas, no canal Geração Escolhida IBNC, tá? Já prepara aí os pequenos para estarem participando da Escola Bíblica Dominical Infantil, né?
vale a pena a gente estar instruindo os nossos filhos no caminho de Deus, né? Vale super a pena. Amém, queridos? Não esquecendo que daqui a pouco também, após a Escola Bíblica Dominical Infantil, às 10h30, temos o nosso culto da manhã, né? E às 18 horas, o nosso culto da família, né? Os nossos cultos estão acontecendo de maneira híbrida, né? Os irmãos já sabem, tem que entrar ali no link da nossa igreja, ou através do aplicativo, e fazer ali a sua inscrição, da sua família, dos seus amigos, para poderem estar participando de uma maneira segura, né, dentro dos protocolos que são exigidos. Amém, queridos? Vamos orar agora para encerrar nossa lição? Senhor Jesus, te agradeço por esse dia, te agradeço porque o Senhor falou no nosso coração, porque o Senhor ministrou as nossas vidas, Pai. Oh, querido Deus, que seja um domingo realmente abençoado, um domingo de comunhão contigo, com os nossos familiares. Pai, conduza-nos em paz e que essa semana seja uma semana abençoada de boas notícias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Deus os abençoe grandemente e até o próximo domingo.